Então nós vamos começar falando sobre a última aula que nós tivemos, que foi dízimos e ofertas. Então se o Márcio puder colocar ali, na projeção, já falamos sobre salvação, batismo, a ceia do Senhor, a igreja local foi a quarta semana e dízimos e ofertas foi a lição que nós tivemos na semana passada. Foi uma lição, eu até diria para vocês que um pouco, em algumas denominações, em algumas igrejas, e algumas pessoas não compreendem esse assunto por ser muito polêmico em alguns meios. Mas não vamos falar muito sobre ele agora, porque nós temos aí um caminhar sobre a declaração de fé da Igreja Batista do Boa Vista. Então, vamos às respostas. Como nós sempre falamos, elas são bem simples, mas às vezes a gente acaba deixando de prestar atenção nas respostas. Vamos lá. Sobre a lição que nós tivemos, dízimos e ofertas, primeiro, ali se é verdadeiro ou falso. Para servirmos a Deus, não podemos ser ricos. Aí você colocou ali, é verdadeiro ou falso? Então veja lá o que você colocou. Sabemos que isso não é uma verdade, é uma afirmação, mas não é uma verdade. Então é falsa. Qualquer pessoa pode servir a Deus com seus bens, com seus dons, com seu tempo. O dinheiro pode comprar tudo, inclusive nossa saúde, paz e um sono tranquilo. Como diria um pastor, ele disse que o dinheiro não traz felicidade, mas acalma um pouquinho os nervos às vezes, né? Você fica preocupado quando está sem dinheiro. Mas o dinheiro realmente, ele não pode comprar tudo. Na verdade, ele não traz também saúde, não traz paz e nem um sono tranquilo. Então, que resposta você colocou? Ali, na verdade, ele é falsa. O nosso relacionamento com Deus é afetado se colocarmos nosso coração no dinheiro e nas coisas materiais. Essa é uma grande verdade. Então, a prioridade que nós temos é servir a Deus, a buscar o reino de Deus. Outra pergunta, outra afirmativa, o crente não paga o dízimo. Ele entrega o dízimo que é do Senhor, porque reconhece que tudo provém dele. Grande verdade. Então tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Diz lá Romanos 11:36. E, por fim, o dízimo é uma expressão de gratidão, louvor e adoração a Deus. Então a grande verdade, pode colocar ele como verdadeiro. E se você está sendo um dizimista fiel, o que Deus pede, na verdade, não é quantidade, é fidelidade. Então, o que Deus pede é fidelidade. E quando se fala de dízimo, fala de 10%. 90% daquilo que nós recebemos em nossas mãos ficam com a gente. E nós fazemos o que nós bem quisermos, da forma que possa glorificar a Deus. 10% é o que ele pede. Quando se fala de entrega da nossa vida, ele não pede só 10%. Ele pede o quê? 100%. Então, quando você entrega a sua vida completa a Deus, 10% daquilo que você recebe é mínimo. Até compartilhei naquela aula que tem pessoas que dão muito mais que 10% como dízimo. Dão muito mais, além do dízimo, dão as ofertas, mas isso vai do coração da pessoa. A palavra de Deus fala que esse momento de oferta e dízimo deve ser voluntário, deve ser algo espontâneo. Cortou um pouquinho na imagem, mas na projeção, para quem está acompanhando aí na internet, está completo. Amém? Então nós vamos continuar aqui com nossos estudos. Hoje falaremos sobre o assunto de declaração de fé. Pedir ao Márcio que possa colocar ali o próximo ponto. Todo esse material que nós estamos aqui ministrando, eles estão disponíveis no YouTube da IBBV. Você pode acompanhar as aulas ali, todas elas estão gravadas. Se você não acompanhou ainda todas as aulas, você pode depois acompanhá-las, porque nós entregaremos um certificado para aqueles que acompanharem tanto pela internet quanto presencialmente essas aulas. Pois nós faremos, no final nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Então nós temos até as 9h45, se Deus permitir, a gente consegue terminar hoje sem atrasar muito. Mas vamos ver o que Deus reserva para nós nesse momento. Então, declaração de fé. Antes de entrarmos no material que você tem aí na sua mão, você deve ter recebido um PDF. Ou você deve ter também um material impresso. Então você, ali na página, deixa eu só pegar aqui o meu material, na página 30. Então, se você tem o material impresso ou o PDF, esse aqui, você pode observar ali na página 30. Mas um pouco antes de falarmos sobre a declaração de fé, eu quero só
destacar um pouquinho do que é a declaração de fé. Declaração de fé é aquilo que cremos e defendemos como verdade de Deus. Então, declaração de fé é aquilo que cremos e defendemos como verdade de Deus. Todas as igrejas devem ou deveriam ter uma declaração de fé, na qual qualquer pessoa que quiser se filiar a essa igreja saberá o que eles creem e o que eles defendem. Então, a bandeira que uma igreja levanta, daquilo que eles creem, daquilo que eles defendem, essa é a declaração de fé. Então, a grande verdade é a seguinte: se uma pessoa quiser se filiar a uma igreja, mas não concorda com a declaração de fé daquela igreja, ela não deve se filiar àquela igreja. Então, nós já tivemos muitas pessoas que vieram até a igreja, isso nesses 46 anos de existência, mas a declaração de fé, o estatuto, toda aquela questão organizacional foi feito na gestão do nosso antigo pastor, o pastor Marcos Freire. Ele organizou aqui para nós a parte administrativa. Foi muito bênção o período que ele esteve conosco, porque ele organizou tudo aquilo que nós precisávamos para poder defender a declaração de fé. Temos hoje um estatuto que até quero mostrar para vocês aqui. Esse estatuto nós vamos encaminhar a todas as pessoas que fizeram o discipulado de integração e aqueles que quiserem se integrar à igreja, como membro da igreja, através do batismo ou através de aclamação, receberá esse estatuto. Nesse estatuto tem vários detalhes e tem também a declaração de fé. Ele foi registrado em cartório em 2009, na gestão do pastor Marcos Freire. Ele ficou conosco durante 21 anos e ele nos abençoou também, ajudando ali com pessoas, com advogado, com um secretário. Foi registrado no dia 22/11/2009. Louvado seja Deus pela vida dele, porque nós temos esse estatuto, na verdade, e nos dá aí uma grande base para podermos ter a nossa declaração de fé e aquilo que nós defendemos. Então, como eu falei, se a pessoa quiser se filiar a uma igreja, mas não concorda com a declaração de fé, isso já aconteceu nesta igreja, não só aqui, mas eu acredito que muitas demais igrejas, o que a nossa orientação, não se filie a essa igreja. Se você não concorda com o que eles creem, não se filie. Não procure ser membro dessa igreja. Procure uma igreja em que você concorda com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles ensinam. Sabe por quê? Porque a pessoa ficará descontente naquele lugar, que toda vez que o pastor pregar sobre um assunto que ela não concorda, ela não vai entrar no ouvido, não vai compreender, vai ficar muito descontente. E segundo, ou tentará mudar a declaração de fé daquela igreja. Isso é uma grande verdade que acontece, e isso tem sido muito triste quando uma igreja é confrontada por alguém que chega, e uma igreja já está constituída há muito tempo, e a pessoa chega, mas eu não concordo com essa declaração de fé. Tem que mudar. Olha, irmão, ou você que chega na igreja, seja ela qual for, como é transmitido esse estudo, com certeza outros pastores, outras pessoas que estão acompanhando já viveram isso em suas igrejas. Em receber membros na sua igreja onde a pessoa não concorda com aquilo que eles estão ensinando. Mas aquilo que eles estão ensinando foi feito na declaração de fé. Se não foi feita a declaração de fé, a gente orienta que faça. Certo, irmãos? Para aqueles que estão aqui, faça, para que você possa ver à luz da palavra aquilo que você defende. Porque se a pessoa entrar na igreja, começar a frequentar e fala, quero me tornar membro, mas antes de me tornar membro, me mostre qual a declaração de fé. Amém por isso. A pessoa leva o material, analisa e chega para você e fala, eu não concordo com o que está aqui. Então, procure outra igreja que você concorda. Melhor coisa que você faz. Teve alguns que fizeram isso, mas outros nós sentamos, conversamos, ensinamos, mostramos a luz da palavra. Ele falou, realmente, concordo. Aí permaneceu. Então, essa é a nossa orientação, que se você não concorda, se a pessoa não concorda com a declaração de fé, se ela se filiar, ela vai ficar contente naquele lugar, ou tentará mudar a declaração de fé daquela igreja, ou o que é pior. O que é pior, irmãos? Vai influenciar outras pessoas. Isso é pior. Isso é horrível. É muito difícil quando acontece isso. Pessoas que entram na igreja e há uma divisão.
As pessoas acabam indo para aquele lado. Olha, eu não tinha entendido muito bem, mas como você está vindo para cá e está mostrando para nós que é dessa forma, olha, é melhor. Realmente não concordo. Então eu vou junto com você. Isso é o que Deus, lá em Provérbios, abomina. Aqueles que promovem divisões, que promovem dissensões dentro das igrejas de Cristo. Então, se você é uma igreja, se você está hoje filiado a uma igreja, como é transmitido, falo mais uma vez, e a sua igreja defende a declaração de fé, e se alguém quiser se tornar membro e não concorda, fale para a pessoa, olha, procura outro lugar, procura outra igreja que você concorde. Ou monte uma igreja da qual você acha que é melhor. Então, forme uma igreja para você. Não tente destruir aquilo que foi feito. Porque tem pessoas que fizeram isso aqui, essa declaração de fé foi feita por pessoas que oraram antes. Não é uma pessoa só que fez, mas várias pessoas sentaram, estudaram a luz da palavra e colocaram ali na declaração de fé e existe. Então vamos falar sobre a declaração de fé da Igreja Batista Bíblica do Boa Vista. Um pouquinho antes eu quero só compartilhar o seguinte. Declaração de fé é diferente de estatuto. Estatuto é o que rege as questões administrativas, ministeriais e questões de direitos e deveres dos membros, e procedimentos que regem a igreja como instituição constituída. Então, a Bíblia está acima do estatuto. O que vai acima do estatuto é a palavra de Deus. Alguns usos e costumes estão no estatuto, mas no final do estatuto da IBBV você tem a declaração de fé. É o que nós cremos, tá bom? Só para você, depois que queira receber. Vamos lá então para a declaração de fé. O Márcio vai colocar ali os pontos. Primeiro, na verdade, são 23 artigos. Nós não vamos falar em detalhes sobre cada um deles. Não vamos ler todos os versículos que tem nesses artigos, porque é muito demorado a leitura tanto do texto quanto dos versículos, mas só para você saber os pontos ali. Primeiro, cremos numa Bíblia sobrenatural, que fala de um Cristo sobrenatural, que teve um nascimento sobrenatural, que disse palavras sobrenaturais, que fez milagres sobrenaturais, que viveu uma vida sobrenatural, que morreu uma morte sobrenatural, que ressuscitou num esplendor sobrenatural, que fez intercessão como um sacerdote sobrenatural, e que um dia voltará em glória sobrenatural para estabelecer um reino sobrenatural na terra. Concordam com isso? Amém? Tem pessoas que não concordam. Já discuti com pessoas que, olha, eu não concordo que Jesus Cristo disse palavras sobrenaturais. Ele falou palavras normais, como nós falamos. Mas, diferentemente, eu diria para você, eu falar aqui que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falar isso para você é uma coisa. Mas imagine ouvir de Jesus Cristo essa palavra. É ou não é sobrenatural? Da pessoa que você ouve, isso é sobrenatural. Por isso que quando ele terminou o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5 em diante, vai até o finalzinho lá dos 6, 7, as pessoas olhavam para ele e falavam, olha, eu nunca ouvimos desta forma, porque ele fala como quem tem autoridade. Então as palavras de Cristo foram palavras sobrenaturais, que mexeu com a nossa alma, com o nosso espírito. Isso é o que nós cremos. Você pode ler livros de autoajuda, diversos livros, vários livros, mas a única palavra que transforma a sua vida é a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Como diz o texto, seca a erva, a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então essas palavras aqui, irmãos, já discutimos com pessoas que não concordavam. Logo no início aqui da declaração, eu não concordo que ele disse palavras sobrenaturais ou que... Não, ele realmente falou. As palavras de Cristo, vinda da boca de Cristo, vinda de Deus, é sobrenatural. Ele fala em todas as línguas, para todas as pessoas que creem. Então nós vamos continuar aqui na nossa declaração de fé. Então se você crê nisso, amém. Se não crer, sinto muito. Vamos olhar para a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Pode entrar. Ajuda ali fazendo favor. Tem algumas pessoas chegando. Pode entrar. Pode entrar.
Então nós vamos continuar aqui. Irmãos que estão em casa, como nós estamos numa aula presencial, nos perdoe porque chegou algumas pessoas que, mas enfim, estão ali para também serem abençoadas. Mas vamos lá. Cremos numa Bíblia sobrenatural, já falamos sobre isso. Então são 23 artigos, não leremos os versículos, todos os versículos em função do nosso tempo. O material que foi passado para vocês consta lá na página, consta na página 23, ou na página 30, tá? E o artigo 23, talvez você tenha no seu material, ele não consta no material que você recebeu. Ele está no Estatuto da Igreja. O artigo 23 está aqui, depois eu posso passar para vocês que foi registrado. Na hora que nós elaboramos esse material de PDF, sabe aquela pecinha que fica atrás do computador? Esqueceu de incluir esse último item, esse último artigo. E sou eu. Confessar aqui. Vamos lá. Primeiro artigo das Escrituras. Pode colocar lá para nós, Márcio. Das Escrituras. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, sobrenaturalmente inspirado e que contém a verdade sem qualquer erro em seu conteúdo. E, portanto, e permanecerá até o fim dos séculos como a única revelação completa e final de Deus ao homem. O verdadeiro centro da união cristã e o padrão completo e o padrão supremo pelo qual toda a conduta humana, credos e opiniões deverão ser aferidos. É isso que nós cremos. Então, continuando aqui na declaração de fé da igreja. Primeiro ponto sobre as Escrituras é o que nós cremos. Aí nós temos também, por Bíblia Sagrada, nós queremos dizer que aquela coleção de 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, a qual originalmente escrita, não só contém e transmite a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. É isso que nós cremos. A Bíblia é a palavra de Deus ao ser humano. É o manual de Deus ao ser humano. Se você quer saber tudo o que você precisa para viver nesse mundo, você vai encontrar na Bíblia. Para viver na eternidade, você vai encontrar na Bíblia. Relacionamentos, tanto de um para com o outro, quanto para com Deus, você encontra na Bíblia. Então, por inspiração, queremos dizer que os livros da Bíblia foram escritos por homens santos da antiguidade, conforme foram movidos pelo Espírito Santo, e de um modo tão definitivo que os seus escritos foram sobrenaturalmente e verbalmente inspirados. Livros de erro, como nenhum outro foi e jamais será inspirado. Então, a Bíblia não contém erros. Tá? A Bíblia não contém erros, mas ela mostra os erros dos homens, para que nós possamos ficar alertados. Mas a Bíblia não contém erros, não há contradição. Se você escrever um texto hoje sobre algum assunto da nossa era, do nosso tempo, e alguém pode reescrevê-lo daqui 100 anos, vai haver algumas divergências naquele escrito. A Bíblia não, ela foi escrita há cerca de 1.600 anos, durante 1.600 anos, e foi escrita por pessoas que não se conheceram, e não há contradição em seus relatos. Então, olha como a Bíblia é perfeita. E olhando aqui, vamos olhar agora do verdadeiro Deus. Próximo artigo, por favor, Márcio. Cremos que há um só Deus, vivo e verdadeiro, um Espírito inteligente, Criador e Supremo, governador do céu e da terra, expressivamente glorioso em santidade, digno de toda honra, confiança, amor, que na unidade divina há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente em toda a perfeição divina e execução de ofícios distintos, mas harmoniosos na grande obra da redenção. Então está ali esses pontos que nós cremos acerca do verdadeiro Deus. Os versículos no seu material, você tem ali todos os versículos, tanto da Escritura quanto do verdadeiro Deus. São vários textos que você pode depois acompanhar no seu material. Se você não tem, pede que a gente encaminhe para você. Do Espírito Santo, cremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina.
igual a Deus, o Pai, e a Deus, o Filho, e da mesma natureza. Cremos que ele restringe a maldade até que se cumpra o propósito de Deus, que ele convence do pecado, do juízo e da justiça, que ele dá testemunho do verdadeiro evangelho na pregação e na confirmação, que ele é o agente do novo nascimento, que ele sela, dota, guia, ensina, testifica, santifica e auxilia o crente. Esse é o Espírito Santo. Cremos que o batismo no Espírito Santo é uma questão polêmica, muitas vezes em algumas igrejas, em algumas denominações. Cremos que o batismo no Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem verdadeiramente a Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito Santo à igreja. Cremos que alguns dons, outro detalhe também que algumas declaração de fé divergem. Cremos que alguns dons cessaram em virtude dos mesmos terem desempenhado seu papel de confirmar o Evangelho e a palavra dos apóstolos diante das nações nos primórdios da igreja. Então, nós cremos que alguns dons, eles foram exclusivos para aquelas pessoas naquela época. E hoje não existem mais. Então, é uma questão que diverge em muitas denominações. Que eles creem que todos os dons que foram ali relatados tanto em Coríntios como em Romanos, eles existem atualmente. Alguns cessaram. Aí, os textos bíblicos estão aqui, para que depois nós possamos checar. Vamos lá. Do diabo ou Satanás. Cremos que Satanás foi uma vez santo e desfrutou das honras celestiais, mas por causa do orgulho e da ambição de ser como todo-poderoso, caiu e arrastou uma hoste de anjos. E agora é o príncipe maligno do poder do ar e o Deus dos ímpios deste mundo. Sustentamos ser ele o grande tentador do homem, o inimigo de Deus e do seu Cristo, o acusador dos santos, o autor de todas as religiões falsas, o poder principal por detrás da presente apostasia, o senhor do anticristo, o autor de todas as forças das trevas, destinado, contudo, à derrota final nas mãos do Filho de Deus e ao juízo de uma justiça eterna no inferno, lugar preparado para ele e seus anjos. Então, aqui acerca do diabo ou Satanás. Da criação. Cremos no relato da criação que se encontra no livro de Gênesis e que deve ser aceito literalmente, não alegórica ou figuradamente. Que a criação do homem não foi matéria da evolução ou mudança evolutiva das espécies, ou do desenvolvimento através de intermináveis períodos de tempos, de formas mais baixas para superiores, que toda a vida animal e vegetal foram feitas diretamente pela lei estabelecida de Deus para que produzissem segundo sua espécie. Isso tem os textos bíblicos que você pode depois confirmar. Da queda do homem, artigo 6º, cremos que o homem foi criado em inocência sob a lei do seu Criador, mas por transgressões voluntárias caiu do seu estado impólito e feliz. Em consequência do que toda a espécie humana é agora pecadora por escolha, não por escolha, portanto sob justa condenação, sem defesa ou desculpa. Então a questão da queda não é por escolha. Vamos lá. Do nascimento virginal, cremos que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo de uma maneira milagrosa, nascida de Maria, uma virgem como nenhum outro homem jamais nasceu de mulher, e que ele tanto é o Filho de Deus como o Filho do homem. Então a natureza de Cristo, nós cremos que a natureza de Cristo ela é 100% homem e 100% Deus. Então, nós cremos dessa forma e tem os textos que nós podemos respaldar isso que nós defendemos. Do sacrifício pelo pecado. Cremos que a salvação dos pecados é inteiramente de graça, através dos ofícios mediatórios do Filho de Deus, o qual, pela indicação do Pai, tomou livremente sobre ele nossa natureza, todavia sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência e por sua morte fez pelos nossos pecados, um sacrifício completo. Nós não podemos comprar a nossa salvação, o mérito é somente de Cristo.
Nós somos salvos pela graça. Então diz aqui, sua obediência e por sua morte fez pelos nossos pecados um sacrifício completo, que o seu sacrifício não consistiu apenas em apresentar-nos um exemplo por sua morte como um Marte, mas foi substituição voluntária dele mesmo em lugar do pecador, do injusto pelo justo. Cristo, o Senhor, levando nossos pecados no madeiro, no seu próprio corpo, que tendo ressurgido dos mortos, está agora entronizado no céu, unindo sua maravilhosa pessoa às mais ternas simpatias com uma perfeição divina. Ele está de todo modo qualificado para ser um Salvador adequado, compassivo e todo suficiente, a suficiência de Cristo. Temos diversos versículos na declaração de fé que confirma isso. Da graça na nova criação. Cremos que para serem salvos, os pecadores devem nascer de novo. O novo nascimento é uma nova criação em Cristo Jesus, que é instantâneo e não um processo. Que o novo nascimento... Vou ler novamente aqui. O novo nascimento é uma nova criação em Cristo Jesus, que é instantâneo e não um processo, que o novo nascimento, o morto em delitos e pecados, é feito participante da natureza divina e recebe a compreensão, não pela educação cultural, pelo caráter, nem pela vontade do homem, mas inteira e unicamente pelo poder do Espírito Santo em conexão com a verdade divina, de modo a garantir nossa obediência voluntária ao Evangelho, que a sua devida evidência aparece nos frutos santos de arrependimento e fé e novidade de vida. Da gratuidade, aqui nós estamos falando sobre a salvação, depois vamos falar sobre justificação, tá? Cremos da gratuidade da salvação. Artigo 10º, é isso? Vamos lá no 10º. Cremos na graça eletiva de Deus, que as bênçãos da salvação são dadas de graça a todos pelo Evangelho. É dever imediato de todos aceitá-las, por uma fé cordial, penitente e obediente, que não impede a salvação do maior pecador na terra, senão por sua depravação inerente e rejeição voluntária do Evangelho, que o envolve numa condenação agravada. Então a salvação é pela graça. Justificação. Cremos que a grande bênção do Evangelho é que Cristo garante a justificação aos que nele creem. E a justificação inclui o perdão do pecado e o dom da vida eterna sobre princípios da justiça, que é dispensado não em consideração às quaisquer obras de justiça que houvéssemos feito, senão unicamente por meio da fé no sangue do Redentor, a nós imputados pela sua justiça. Então esse é um texto que está na Bíblia também, você pode acompanhar vários textos. Justificação é diferente de santificação. Justificação é um ato. No momento que você é salvo por Cristo, independentemente daquele pecado que você cometeu, você foi justificado pelo sangue de Cristo. Ele justificou toda a sua vida. Os seus pecados passados foram entregues na cruz de Cristo. Os seus pecados presentes já estão cravados na cruz de Cristo. Os seus pecados futuros já foram pagos por Cristo. Mas basta crer nele. Isso é justificação. Mas a Bíblia fala da santificação. A santificação é um processo. Leva a vida inteira. Se algum crente falar que nunca pecou depois de ter sido justificado por Cristo, é um mentiroso. Está na Bíblia, 1 João fala. Então é grande verdade isso. Então se você hoje é crente de Jesus Cristo e fala, eu sou crente, estou justificado, não vou mais pecar. Então você não está mais nesse plano. Você já deveria ter sido arrebatado. Mas nós cremos nessa verdade. Então a justificação é um ato e a santificação é um processo que durará a vida inteira. Isso já falamos sobre esse assunto acerca da salvação, que conforme diz Paulo aos crentes de Filipenses, diz que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos ali livres da condenação do pecado, que é a justificação. Nós estaremos ali livres do poder do pecado, que é a santificação. Mas quando morrermos, quando estivermos na glória, nós estaremos livres da presença do pecado, que é a glorificação.
São os 3 aspectos da salvação que nós falamos nas lições passadas. Vamos lá. Do arrependimento e da fé. Cremos que o arrependimento e a fé são as obrigações solenes e também graças inseparáveis, operadas em nossas almas pela vivificação do Espírito de Deus, pelas quais, sendo profundamente convictos da nossa culpa, perigo e desamparo do caminho da salvação por Cristo Jesus, voltando-nos para Deus em sincera contrição, confissão e súplica, por misericórdia, recebendo ao mesmo tempo cordialmente o Senhor Jesus Cristo e confessando-o abertamente como nosso único e suficiente Salvador. É necessário o arrependimento para que haja a conversão verdadeira. Sem arrependimento não há a conversão verdadeira. Então é necessário que a pessoa reconheça que é pecadora e que precisa ser salva, e o único meio de ser salvo é através de Jesus Cristo. Da igreja, 13º artigo. Cremos que a Igreja de Cristo é uma congregação de crentes batizados num concerto de fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governada por suas leis, exercendo os dons, direitos e privilégios pela sua palavra. E os seus oficiais de ordenanças são pastores ou anciãos, cujas qualificações, pretensões e deveres estão claramente definidas nas Escrituras. Cremos que a verdadeira missão da Igreja se acha na grande comissão. Primeiro, fazer discípulos individuais. Segundo, edificar a igreja. Terceiro, ensinar e instruir como ele ordenou. Não cremos na inversão desta ordem. Sustentamos que a igreja local tem o direito absoluto de autogoverno, livre da interferência de qualquer hierarquia de indivíduos ou organização que o único superintendente é Cristo, por meio do Espírito Santo, que é espiritual. As verdadeiras igrejas cooperarem com as demais na luta pela fé e propagação do Evangelho. Então, é espiritual que as igrejas cooperem com a propagação do Evangelho. Que cada igreja é o único juiz da medida e método de sua cooperação em todos os assuntos da comunidade, de diplomacia, de governo, de disciplina e benevolência. A vontade da igreja local é final. Então, a igreja local tem a sua vontade final. Então, se você vem fazer parte de uma igreja local, ou você quer influenciar com a sua opinião, com o governo queira influenciar com opinião ou com métodos de uso, ou vocês devem pregar aquilo que nós cremos como governo, não. A igreja local, ela é oficial, ou seja, ela tem autoridade final sobre aquilo que eles estão fazendo, mas tudo debaixo da palavra de Deus. A Bíblia está acima de tudo. Toda a nossa regra de conduta e fé está baseada na palavra de Deus. Então nós não podemos aceitar que instituições fora da igreja tentem governar a igreja. Continuando aqui. Do batismo e da ceia do Senhor. Cremos que o batismo cristão é a imersão de um crente na água, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Como autoridade da igreja local, é exibir um emblema solene e belo da nossa fé no Salvador crucificado, sepultado e ressuscitado com seus efeitos em nossa morte, para o pecado e ressurreição para uma nova vida, sendo isto pré-requisito aos privilégios de uma igreja em relação à ceia do Senhor, na qual os membros da igreja, pelo uso sagrado do pão e do vinho, fazem em memória de Cristo, precedido sempre de solene autoexame. Então aqui, cerca da ceia do Senhor. Da perseverança dos santos. Cremos que só os crentes verdadeiros durarão até o fim, que sua adesão perseverante a Cristo é a grande marca que os distingue dos professantes superficiais, que uma providência especial preside sobre o seu bem-estar, que são guardados pelo poder de Deus através da fé para a eterna salvação.
Então, aqui tem também os versículos que sustentam essa nossa declaração de fé. Dos justos e dos ímpios. Vou tomar um pouquinho d'água aqui que eu estou falando. Falando bastante. Na verdade, eu leio porque aí não fujo um pouco da linha de pensamento, tá? É importante porque fica registrado. Dos justos e dos ímpios. Cremos que há uma diferença radical e essencial entre os justos e os ímpios, que só são verdadeiramente justos na estima de Cristo, e os que são justificados pela fé no nome do Senhor Jesus, e santificados pelo Espírito de Deus, mas todos os que continuam na impenitência e incredulidade são, à sua vista, ímpios e sob a maldição, distinção esta que permanece entre os homens tanto na morte como depois dela, na eternidade, felicidade dos salvos e no sofrimento cônscio e eterno dos perdidos. Então existe essa diferença do justo e do ímpio. O justo, ele já foi justificado por Cristo. Recebeu a salvação, reconheceu que é pecador, que precisa de ter uma salvação, alguém que possa levá-lo para a eternidade. Viver aqui na terra está destinado por Deus, conforme diz lá em Gênesis, até 120 anos. Você conhece alguém que viveu 120 anos? Eu não conheço atualmente. Mas se você vive 120 anos, imagina o que é uma eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Então a diferença é essa. E vivermos eternamente com Cristo é algo muito bom. E não haverá problemas, não haverá mais dor, sofrimento, morte. Do governo civil. Cremos que o governo civil é de nomeação divina para os interesses e boa ordem da sociedade humana, que os magistrados são para serem intercedidos em oração, honrados e obedecidos conscientemente, exceto nas coisas opostas à vontade do Senhor, Jesus Cristo, o qual é o único Senhor da consciência e príncipe vindouro dos reis da terra. Então, governo civil, nós temos que, conforme diz aqui na nossa declaração de fé, orar, interceder e honrar. Desde que eles não vá contra a vontade de Deus. Mas mesmo que eles estejam contra a vontade de Deus, nós não encontramos na Bíblia nenhum respaldo para fazermos um protesto contra aquele governo. Lembra o que Daniel fez quando assinaram o edito, dizendo que deveria ser adorado o rei Dario? O que ele fez? Ele orou e intercedeu. Ele não levantou a bandeira contra o rei. Ele apenas orou, intercedeu. Então nós devemos orar e interceder pelos nossos governantes. Conforme diz lá Timóteo, isso está registrado na nossa declaração de fé, nós devemos orar para que tenhamos uma vida piamente diante, orar por todos os reis, por todos aqueles que exercem autoridade. Estamos indo para o final. Da ressurreição, volta de Cristo e eventos relacionados. Cremos e aceitamos a Santa Escritura sobre esses assuntos pelo seu valor real e pleno. Da ressurreição, cremos que Cristo ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que ele ascendeu a mão direita do trono de Deus, que só ele é o nosso... Vou ler novamente. Ele ascendeu a mão direita do trono de Deus, que só ele é o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas relativas a Deus. Que este mesmo Jesus, que foi tomado dentre vós do céu, da mesma maneira como o vistes ir para o céu, corporalmente, pessoal e visivelmente, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que os santos vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, na última trombeta, e que os mesmos serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, seguidos de 7 anos da grande tribulação, neste mundo concomitante com o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro nos céus, e que o Senhor lhes dará o trono do seu pai Davi, que após este período Cristo reinará na terra por 1000 anos em justiça, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E seguindo-se a realização do julgamento do grande trono branco,
a condenação eterna dos perdidos, no lago de fogo e a eternidade com a manifestação do novo céu e a nova terra. Todos esses detalhes você encontra na declaração de fé, com os versículos que nós podemos respaldar. Existe aqui uma grande polêmica sobre a grande tribulação. Alguns creem que nós vamos passar pela grande tribulação, os crentes passarão pela grande tribulação, e alguns dizem que já estamos na grande tribulação. Nós cremos pela palavra de Deus, a nossa declaração de fé crê e baseia-se nisso, que nós, os crentes, não passarão pela grande tribulação. Antes dela iniciar, os crentes serão arrebatados, primeiro os ressuscitados, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, e depois que sair a igreja da terra, aí virá o anticristo com tudo. 3 anos e meio de grande paz, governo único, pessoas vão ficar muito felizes, mas depois dos 3 anos e meio haverá perseguição, haverá morte. Se aqueles não tiverem a marca da besta, a marca do líder lá na mão direita ou na testa, não poderão comprar, não poderão vender, serão perseguidos. Aí haverá morte na grande tribulação. Mas esse é um detalhe para a gente depois, em outro estudo. Da evangelização e missões. O mandamento de levar o evangelho é claro e inconfundível. E esta comissão foi dada às igrejas. Você pode ver lá em Mateus 28, 18 a 20. Depois lá em Marcos 16, 15, em João 20, 21, Romanos 10, 13 e 15. Então todos esses detalhes acerca da evangelização e missões estão registrados nesses versículos. Da graça de dar, artigo de número 20. O dar segundo as Escrituras é um dos fundamentos da fé. Então tem o texto de 2 Coríntios 8, 7, 1 Coríntios 16, 12... acerca do dízimo, muitos contestam, algumas denominações e pessoas falam que o dízimo não é do Novo Testamento, o dízimo é só no Antigo Testamento. Tem textos bíblicos, tanto no Novo Testamento, quando Cristo falou, olha, vocês devem continuar dando o dízimo, mas não deixe de assistir as viúvas. Quando ele fala lá, vocês devem fazer o dízimo, mas não esqueçam de fazer os detalhes, que é assistir as viúvas. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 2, fala que Abraão deu o dízimo de tudo. Então nós temos respaldo no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, para a questão do dízimo. Então o dízimo já é um princípio que entrou no Novo Testamento como algo que deveria ser praticado pela Igreja de Cristo. E o que mantém a Igreja de Cristo hoje é os dízimos, são os dízimos e ofertas. Da separação, artigo 21. Liberalismo. Está acompanhando ali? Tá. Cremos que devemos separar do liberalismo e modernismo, que tem crescido e, em muitos casos, está controlando completamente as denominações. Então é muito importante isso, irmãos, nós ficarmos atentos à questão do liberalismo e o modernismo. Vamos fazer dessa forma, que dessa forma vai ser mais prático. Praxis, ou seja, é mais prático. Vamos apagar as luzes durante o culto para dar aquele clima, né? Vamos fazer aquilo para poder o Espírito Santo entrar. Vamos nos jogar no chão. Não, nós temos que ver o que a Bíblia fala, né? Gritaria. Será que a Bíblia fala que devemos gritar durante o culto? Cada pessoa orar de uma forma diferente? Deus não está surdo. Deus nos ouve muitas vezes na oração em silêncio. Então a gente tem aqui algo para poder dizer. Muda-se a forma, muitas vezes, de culto. Muda-se a forma da pregação, a forma de explanar a palavra, mas a raiz, a palavra de Deus, não muda. Você pode usar técnica diferente para ensinar a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não muda. Modernismo, se vê algo para poder ajudar você a pregar melhor a palavra de Deus, amém por isso. Mas se é um movimento que está tentando desvirtuar o ensinamento de Cristo, não aceite na sua igreja. Eu estou falando isso porque tem pessoas que podem estar em outras igrejas aqui acompanhando e viu que aquela igreja entrou com modernismo dentro da igreja. E liberalismo. Liberaram demais certas coisas e hoje os pastores, os líderes não conseguem mais voltar atrás. Então esse detalhe, infelizmente, conforme diz aqui, tem crescido e controlado muitas igrejas atualmente, muitas denominações. Mundanismo.
Cremos que devemos manter-nos longe do mundanismo e de associações mundanas, tanto na prática do mundanismo, como frequentar locais impróprios, embriaguez, uso e tráfico de drogas, tabagismo, bebidas alcoólicas, nudismo, pornografia, dança, maledicência, uso de palavras de baixo calão e coisas similares. Então, temos que tomar cuidado com relação a esse assunto aqui dentro das igrejas de Cristo. Não aceitar essas práticas. Temos que lutar contra essas... Ensinar. Eu diria para vocês que cabe à liderança de todas as igrejas ensinar o membro acerca disso. Se algum membro cair em um desses pecados aqui e confessar a você como líder, isso é um ponto muito importante, isso eu diria para vocês, nas igrejas de Cristo, se algum membro chega para você, pastor ou líder, olha, eu pequei nessa área. O que você vai fazer? Levar para a igreja? Vamos fazer uma assembleia. Vamos desligar você do hall de membro. Converse com o teu irmão. Ore com ele. Se ele pediu perdão, ele confessou o pecado, acompanhe aquele irmão, caminhe com ele. Fica entre você e ele aquele pecado que ele cometeu e ele acompanhando, você viu que houve mudança, foi restituído, amém por isso. O pior que acontece nas igrejas é que quando alguém comete um pecado, aí um fala para você, certo, John? Aí você, poxa, ficou comigo, olha, tá só comigo, tá bom? Aí o John vai e fala com outra pessoa, aí a outra pessoa fala com outra pessoa, dali a pouco toda a igreja está sabendo daquele assunto que aconteceu, e aí, e pastor não vai fazer nada? Pastor não está sabendo disso? Você viu lá que publicaram no Facebook? Antigamente era o Orkut. Então é assim, irmãos, quando tem um pecado, confesse diante de Deus, se for contra alguém, vá até a pessoa, peça perdão, libera o perdão, e só entre você, conforme diz Mateus capítulo 18, né? O princípio está ali. Se alguém pecar contra ti, vai, repreende entre ele e ti só. E ganha-se o teu irmão. Se não te ouviu, chame uma ou duas testemunhas. Se não ouviu, aí leve a liderança. E se não ouviu também, aí vamos levar para a igreja, para a assembleia. Mas isso é muito difícil acontecer nas igrejas atualmente. Então esse detalhe aqui é muito importante eu ter colocado, porque infelizmente é o que tem estragado, tem atrapalhado muitas igrejas atualmente. Vamos lá. Já falei aqui sobre imoralidade, a da separação. Imoralidade, cremos falta grave a imoralidade, a prática sexual, fora da relação matrimonial, que compreende prostituição, favorecimento à prostituição, fornicação, pedofilia, estupro, homossexualismo, lesbianismo, adultério previsto em lei. Tudo isso nós trabalhamos na nossa declaração de fé contra. Sociedades secretas como maçonaria. Cremos que não devemos pertencer a qualquer sociedade secreta. Seitas falsas. Está aqui na questão da separação. Cremos que devemos tomar uma posição contrária a qualquer erro que praticam Testemunho de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Mormonismo, seitas orientais, catolicismo romano, espiritismo e seitas afro-brasileiras, e etc. Segundo Coríntios 6, 14 a 18. Então, tem algumas seitas que praticam aquilo que vai contra a palavra de Deus, ou usam a palavra de Deus para usar o contexto, usar a sua aplicação, a sua declaração de fé, fora do contexto bíblico. Nós não participamos dessa forma. Então, nós cremos que a Bíblia ela tem as suas verdades e a igreja defende essa verdade. Essa é a nossa declaração de fé. Da não participação, estamos indo para o final, irmãos. Passou do tempo. Da não participação, movimento carismático e pentecostalismo. Cremos que não devemos trabalhar em união ou participar nos movimentos carismáticos pentecostal. Então isso tem sido muito comum atualmente. Podemos respeitar, mas não participar. Porque muitas vezes você vai divergir com algumas situações. Aquilo que vocês creem como verdade da palavra de Deus, recebe a pessoa, fale com a pessoa, mas não participe de movimentos que vai contra a palavra de Deus. Movimento ecumênico está aqui na nossa declaração de fé. Cremos que não devemos trabalhar em união com o movimento ecumênico e nem participar de cultos e reuniões que caracterizem ecumenismo. Então esse detalhe também é importante colocarmos. E o 23º
artigo, que é o último que nós vamos compartilhar aqui, eu coloquei aí, não? Márcio? Coloquei isso. Isso é o ministério pastoral. Aqui nós temos um detalhe. Quanto à ordenação feminina, as igrejas batistas bíblicas do Brasil, não só a nossa aqui, nós cremos que não é bíblica a prática da ordenação, nomeação ou eleição de mulheres para o ministério pastoral. Tá? Agora fica uma grande polêmica, eu quero só tomar um tempo das pessoas que estão chegando para o culto agora, pela manhã, às 10 horas. Irmãos, as mulheres nas igrejas hoje estão trabalhando muito mais que muitos homens. Elas têm pastoreado muitas pessoas, muitas vidas. Se não fossem as mulheres nessa igreja aqui, eu diria para vocês, homens, me perdoem falar, mas as mulheres têm muitas vezes levado essa igreja aqui nas costas. O que elas fazem, o que elas trabalham, mesmo muitas vezes enfermas, estão aqui trabalhando, levando, e graças a Deus por vocês, homens, permitirem que as suas esposas venham à igreja. Porque tem aqueles que não querem, e elas vêm para a igreja. Mas graças a Deus porque os maridos aqui têm apoiado suas esposas no trabalho na igreja. E quando se fala que a esposa do pastor, e chamam ela de pastora, aí alguém fala, mas ela não é pastora, mas ela está pastoreando também. Mas então o que nós entendemos aqui? Nós não ordenamos mulheres como pastoras. Não vamos ter um concílio aqui para examinar uma mulher como pastora. Mas ela pastoreia. Tem uma pessoa que trabalha conosco aí no ministério, que desde o início que ela começou o trabalho, as pessoas começaram a chamá-la de pastora. E ela fala, mas eu não sou pastor. Mas é uma forma carinhosa. É uma forma que ajuda a pessoa, poxa, realmente você está pastoreando. Existem denominações aí que já estão ordenando pastor, mas isso vai da denominação. A nossa bandeira é que enquanto estivermos dessa forma, nós vamos continuar, as mulheres vão continuar servindo na obra de Deus, vão continuar ensinando, classe mista. Nós cremos nisso também aqui, a Igreja Batista Bíblica do Boa Vista. As mulheres podem ensinar em classe mistas. Não é só crianças, não tem texto bíblico que diz que as mulheres devem ensinar só as criancinhas. Não. Enquanto elas tiverem autoridade de Deus, vinda de Deus, e a presença do Espírito Santo na vida delas, elas podem ensinar em classe mistas. Entendeu? Então vamos lá. Quanto à ordenação de homossexuais, cremos que não é bíblica a ordenação dos mesmos ao ministério pastoral e diaconal. Não só a ordenação, quanto também receber como membro pessoas na prática da homossexualidade. Aí fica aquela questão, mas pastor, a Bíblia ela não pode fazer acepção de pessoas. Não, fazemos acepção de pessoas. Venha como você está. Amém? Mas seja transformado pela palavra de Deus. Se eu encontrar na Bíblia algum texto que diz que o homossexualismo é uma doença ou algo que... Não, é uma escolha da pessoa. Tem vários textos que falam, né? Lá em Levítico, lá em Romanos, fala da questão da prática da homossexualidade. A prática. Aí eu poderia falar muito mais sobre esse assunto, irmãos, mas o tempo não nos permite. Mas enfim, vamos continuar. Se alguém quiser mais conversar comigo à parte acerca desse assunto, eu posso, à luz da palavra, mostrar e também orientar as pessoas que têm pessoas na sua família que estão nessa prática ou estão caminhando para isso também. Quanto à ordenação de divorciados, cremos que não é bíblica a prática da ordenação e manutenção de obreiros do ministério pastoral nestas condições. Então, pessoas divorciadas que estão no ministério pastoral, nós cremos que não devem mantê-las, ou seja, elas não podem estar trabalhando, elas trabalham no ministério da igreja, mas a ordenação, conforme nossa declaração de fé, nós cremos que não é bíblico essa questão. 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 6 a 9. Então, essa declaração de fé nós estamos defendendo desde 1974. Ela foi organizada pelo antigo pastor, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos Freire, que organizou o estatuto. A declaração de fé já existia, mas o estatuto, com todos esses detalhes, está organizado. E você pode, assim que desejar, ter esse estatuto com a declaração de fé completa. Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que tem um texto que eu coloquei ali no finalzinho, que em Filipenses, Paulo fala aos crentes de Filipos: há alguma motivação por estar em Cristo?
É uma pergunta que ele faz. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Se há isso tudo no seu relacionamento dentro da igreja, o que ele fala? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, não contra, com a mesma forma de pensar e o mesmo propósito. Amém? Isso é a igreja de Cristo. Quando você estiver numa igreja em que você não concorda mais, saia da igreja. Procure outro lugar. Outra igreja que você possa concordar. Se você concorda com aquela igreja, com aquilo que a igreja prega, ensina, com pessoas imperfeitas, que falham, lute por aquela igreja. Converse com a liderança, fala, pastor ou líder, eu vejo isso, não está bem, vamos orar juntos, vamos trabalhar juntos para que a igreja possa crescer. Não trabalhe contra. Quando eu comecei a falar sobre a declaração de fé, infelizmente, quando as pessoas vêm para a igreja e não concordam com a declaração de fé, elas não devem permanecer, não devem se filiar à igreja, porque elas vão ficar descontentes ali, ou vão querer mudar a declaração de fé da igreja, ou vão querer, influenciar outras pessoas para saírem daquela igreja. Isso é horrível. Só acontece aqui, será? Não. Muitas igrejas acontece isso. Então, para concluir, eu queria só mostrar para vocês aqui algo que você vai ver lá na projeção. Para os que estão presencialmente, dá para pôr na Bíblia. É o certificado, o discipulado de integração. Certificamos que John Marlon Romero, né, ou Lisbeth, ou Val, as que estão participando participou das aulas de discipulado de integração da Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, IBBV, transmitidas através do Facebook, nos dias 20 e 27 de setembro, 4, 11, 18 e 25 de outubro. Aí tem um texto de Mateus 28, 19 e 20. Aí a data eu coloquei ali, mas vamos manter essa data. Aí vai a assinatura da primeira secretária e a minha assinatura ali do lado. Então, se você desejar esse certificado, mande o seu nome completo para mim, eu vou preenchê-lo, a Ana vai assinar juntamente com a minha assinatura, e depois a gente encaminha para você. Mas só um detalhe, todos que participaram assistindo no celular, esse aula de discipulado de integração, ou assistiram depois as aulas pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, você pode solicitar o certificado. Tá? Nós vamos mandar para quantas pessoas forem. Mande para mim o seu nome completo, tá? com seu WhatsApp. Eu posso encaminhar depois para você. Um outro detalhe muito importante. Se você que acompanhou essas aulas, tanto presencialmente quanto pela internet, e deseja se tornar membro da igreja por aclamação, porque você já veio de uma outra igreja, e agora concorda com a declaração de fé da igreja, da IBBV, e quer se tornar membro, nós vamos ter uma aula presencial no mês de novembro, vamos marcar um domingo pela manhã, e você participa da aula presencial, nós vamos entregar para você o certificado, e ali nós vamos tirar algumas dúvidas que você tenha. Pastor, não entendi muito bem aquele detalhe lá. Aí nós vamos tirar as dúvidas, para que você possa se tornar membro da Igreja Batista do Boa Vista de forma consciente. E aqueles que já estão a caminho do batismo, que já começar as aulas de batismo, e também não concluíram em função da pandemia, estejam presentes também nessa aula, que nós vamos tirar dúvidas acerca do batismo. Vai ser um aulão, espero em Deus que tenhamos várias pessoas aqui participando, tem um casal que está ali que vai, se Deus assim permitir, vai participar também. E aí nós vamos tirar todas as dúvidas, você receberá o certificado no mês de novembro, e assim nós vamos depois ter uma assembleia, você vai ser arrolado no hall de membros por aclamação, ou pelo batismo. Nós vamos fazer depois o batismo. Não sei se está bem claro para quem está aí ouvindo no celular, mas se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. O WhatsApp é 419982-7487. Eu quase ia falar que eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino. Eu tenho mandado devocional e tenho todos os dias falado a mesma coisa no finalzinho, né? Mas vamos lá, gente. Enfim, terminamos essa aula aqui, que Deus possa abençoá-los grandemente. Vamos orar nesse momento? Você que está aqui, se pudesse colocar em pé, aqueles que estão no celular também, Deus possa abençoar esse momento. Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse
estudo que tivemos da Tua Palavra e por essa última aula, ó Deus, que na verdade foi uma transmissão da nossa declaração de fé. Nos ajude, ó Deus, a entender esses princípios que nós colocamos aqui e vivê-los de forma plena. E abençoe, ó Deus, cada vida, cada pessoa que acompanhou as aulas nos seus lares, que vieram presencialmente. E, ó Pai, oro para que, se houver uma concordância em cada pessoa, nisso que nós ouvimos agora, e que desejem se tornar membro da IBBV, possam assim o fazê-lo. E, ó Pai, vir para a igreja, mas com o propósito de crescer, um propósito de somar, um propósito de dar frutos, onde está ali inserido. E abençoe aqueles que estarão sendo batizados, aqueles que estarão sendo integrados à igreja. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, abençoe essa igreja, que ela possa continuar servindo ao Senhor, sendo luz no bairro, sendo luz na nossa comunidade. E eu te agradeço por todos que aqui participaram. Mais uma vez agradeço pelo Márcio, que esteve ali na transmissão fielmente, todos os domingos pela manhã. E nos ajude, ó Deus, a fazer a sua vontade. Agradeço a todos que vieram aqui nessa manhã também, no nome de Jesus Cristo. Amém.